Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Visão Política desta semana. Hoje continuamos, tal como fizemos na semana passada, a discutir o ambiente reformativo em que Moçambique vive. Aliás, estamos já num processo, o país está num processo de auscultação para reformas no contexto do diálogo nacional inclusivo. Na semana passada exibimos aqui no Visão Política uma entrevista em que o académico, por exemplo, Lourenço do Rosário, lançava duras críticas sobre a legitimidade da Comissão Técnica para fazer as reformas necessárias. Mas este é um processo que é regido até por lei. Foi submetida e aprovada uma lei pela Assembleia da República e o que está a ser feito agora é o seguimento daquilo que está escrito na lei. Sucede que, ao longo deste processo, o Diálogo Nacional Inclusivo teve o condão de trazer os partidos políticos com representação parlamentar, tanto a nível nacional, assim como aos níveis locais. Sucede que, no meio disto tudo, o ex-candidato presidencial, Venâncio Mondlane, criou o seu partido e há um debate à volta da sua exclusão deste processo, o que se entende que devia-se contornar de alguma maneira o que está escrito na lei para incluí-lo pelo fato de ter sido ele parte dos responsáveis pelas convulsões que levaram à decisão de que era necessário fazer alguma reforma no nosso país. Em estúdios, trazemos o representante da Comissão Técnica. De se lembrar, caro telespectador, que cada um dos signatários, que são aqueles partidos de que falamos, indicou um representante. Também há a sociedade civil neste processo a ser representada. Para este caso, estamos com o Dr. Ernesto Lipapa. Ele é representante. Era suposto que estivéssemos cá com o Dr. Edson Macuacua, mas nas últimas horas mesmo, antes do início do nosso programa, ele mostrou-se indisponível e enviou o seu representante, que é Ernesto Lipapa. Doutor Ernesto, muito boa noite e obrigado por juntar-se a nós aqui no Visão Política. A primeira questão que eu lhe coloco, acha que esta comissão técnica é legítima? Muito obrigado. Primeiro, agradecer à televisão TV Sucesso por esta oportunidade de chamar a Comissão Técnica e eu que represento o Grupo de Assuntos Constitucionais para participar deste debate e já dentro do diálogo nacional. Pois. Talvez para a questão que me coloca, acho importante começar com a contextualização, até como começamos e onde estamos neste momento. Se não se importar e se isso não incomodar o seu método, preferia que dissesse sim ou não, depois trazia o contexto. Se isso não atrapalhar o seu método. Eu penso que estamos a bom ritmo. Tem legitimidade? Tem legitimidade. Pois. Tem legitimidade porque depois do apoio das eleições gerais que tivemos em 2024, seguiu um período pós-eleitoral bastante turbulento, com manifestações violentas, destruições, morte de vidas humanas e todos esses elementos. E tínhamos que encontrar uma forma de o país voltar à estabilidade e ser governado e as populações se sentirem livres de circular por este país. Foi neste contexto que se cria, ou a Assembleia da República aprova a Lei 1/2025, de 11 de abril, e esta lei estabelece os mecanismos para a execução do compromisso político nacional para o diálogo nacional inclusivo. E dela, depois houve um decreto presidencial, número 17 de maio, aliás, número 17 de 5 de maio, que estabelece algumas condições. Uma delas é a criação da Comissão Técnica. Exatamente. E com a Comissão Técnica também se elabora um regulamento e nesse regulamento foram criados grupos temáticos. Neste momento temos 10 grupos temáticos relativamente a assuntos constitucionais, assuntos fiscais, assuntos eleitorais, recursos naturais, defesa e segurança, assuntos econômicos, descentralização e mais os outros que estão todos eles incluídos no tratado. E o objetivo central é fazer reformas para que não voltemos a ter escaramuças ao nível que tivemos depois das eleições. O objetivo geral é que esses grupos conduzam um processo em que neste momento decorre em todo o país. Aliás, no dia 6 de outubro deste ano, Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, lançou na cidade de Maputo para o país e para a diáspora
à auscultação. Doutor Ernesto, quando falamos de objetivo geral, é aquilo que cada um de vocês vai fazer para alcançar aquele objetivo geral. É fazer reformas para o país e garantir que ele esteja estável, certo? É certo. Na sua contextualização, um dos primeiríssimos pontos que levanta para a criação desta comissão, deste processo de diálogo nacional inclusivo, foram os protestos pós-eleitorais, que tiveram condão de violência. E estes protestos foram conduzidos pelo senhor Venâncio Mondlane, na altura candidato e inconformado com os resultados eleitorais e que teve o apoio de alguma parte da sociedade. A questão que eu lhe coloco agora, e é esta questão que se coloca muitas vezes quando se faz quando se coloca em causa a legitimidade da comissão técnica ou então do processo todo, pensa que essa legitimidade continua mesmo sem esta pessoa que esteve à frente dos protestos que desencadearam a ideia de que, olha, precisamos de fazer reformas? O processo de diálogo nacional inclusivo não pode ser personalizado, porque o objetivo principal não é contatar este ou aquele grupo. É verdade. Razão pela qual a Constituição tem a ver com os partidos políticos representados na Assembleia da República, nas Assembleias Provinciais, nas Assembleias Municipais, mas também integram personalidades de reconhecido mérito, personalidades de muita influência na sociedade e organizações da sociedade civil. Sua Excelência Presidente Francisco Chapo, Daniel Francisco Chapo, disse no lançamento que o diálogo nacional inclusivo está aberto, inclui a todos os moçambicanos e pediu que não haja exclusão de moçambicanos. O que se pretende é que o povo moçambicano, desta vez, vai nesses encontros da auscultação para refletir o Moçambique depois dos 50 anos. O que nós vimos? Que ao longo dos 50 anos da governação que tivemos muitos sucessos, mas não alcançamos aquilo que é a expectativa, a ansiedade do povo moçambicano, em muitos aspectos. Quer no aspecto da educação, nós queremos uma educação de muita qualidade. Jovens formados, nossos filhos formados, quadros formados. Na saúde, queremos uma saúde que alcance a todo o povo. Na justiça, queremos que o povo tenha a justiça, acabe com a morosidade processual que tem se estado a se verificar. Esses aspectos todos devem ser ouvidos para ajudar com que a reforma constitucional que o Estado pensa, ao nível da Constituição e da governação, sejam resultados eficazes e felizes para o futuro toda a gente. Ora, uma das questões que também se levanta em relação à legitimidade, não estou a questionar no sentido de colocar em causa a legitimidade, estou a questionar sobre a legitimidade. É que este processo é conduzido pelos partidos, ainda que conte com a participação de outras individualidades, é conduzido pelos partidos signatários. E há um receio de que os partidos signatários façam um pacto das elites políticas de acordo com as suas próprias conveniências nestas reformas que vão ser feitas. Como é que nós garantimos ao moçambicano que ele vai ser realmente representado neste processo? Como é que nós garantimos ao moçambicano que aqueles partidos políticos, pelo fato de terem sido eleitos para as Assembleias Provinciais, Assembleia da República e Municipal, são eles os que conhecem a agenda do país e que são eles os que devem conduzir todo o processo? Primeiro, referir que temos que ter um sentido de cultura de confiança. Porque este país não podemos esperar de terceiros ou de estrangeiros para vir fazer para os moçambicanos. Nós, os moçambicanos, é que temos que fazer, temos que trabalhar, temos que pensar naquilo que tem que ser Moçambique para o futuro do amanhã, para os 50 anos próximos. Aliás, ao longo dos 50 anos que acabamos de celebrar o jubileu de 50 anos, as realizações foram de fato dos moçambicanos, mas não fomos capazes de atingirmos o apogeu como queríamos que fosse. Apesar de apoio externo, da cooperação que tivemos, mas tivemos alguns obstáculos ao longo disso. Um dos aspectos, nós ciclicamente Moçambique tem sido um país com a situação de violência. Desde os 10 anos da independência, que resultou em independência nacional, depois vieram 16 anos do conflito armado.
Depois dos 16 anos de conflito armado, iniciamos um processo de democratização, que hoje estamos já no seu 7º momento das eleições. Mas esses momentos todos, depois das eleições, São caracterizados por são violência. caracterizados por muita violência. Pois. Então, a base do pensamento do povo moçambicano tem que ser, de agora, depois do diálogo que é lançado, pensarmos na qual é a coesão, no qual modelo, no qual modelo Temos que ter uma apropriado para cultura não de voltarmos. confiança. Sim. Pois. Eu estava aqui a pensar, e pode corrigir caso eu esteja errado no entendimento que eu tenho em relação ao que é uma cultura, tem muito a ver com, vamos lá, costumes, crenças, práticas sociais e muitas outras coisas. Pelo menos para este contexto podemos até trazer práticas sociais e até práticas políticas. Pensa que quem olha para a cultura política moçambicana tem razões para acreditar que os partidos políticos não vão fazer um pacto que seja conveniente para eles mesmos? É que o país, a nossa sociedade está instalada alguma descredibilidade das nossas instituições por um fato. Pois. Há fatores que, de fato, temos que repensar neste diálogo. Por exemplo, a questão da corrupção. Em Moçambique, a cultura da corrupção está instalada. Nós temos corruptos, temos corruptores. Quando as populações vão para a educação, muitas vezes há aqueles que querem ter benefícios fáceis e querem corromper. Sim, mas doutor, a minha questão é, Sim. disse, nós temos que ter cultura de confiança. Sim. Vamos ter cultura de confiança para atender a este diálogo? Ou antes de termos este diálogo, devíamos ter tido um processo de criação desta cultura? Ou, assumindo-se, como o doutor, por exemplo, acaba de assumir, que nós não temos razões para ter uma cultura de confiança, devia-se ter feito uma outra configuração deste processo de diálogo nacional. Mas essa cultura de confiança que estamos a exortar eles a fazer tem um momento de partida. E Se de fato ontem não tínhamos essa credibilidade das instituições, não tínhamos a cultura de confiança, nós próprios estamos a exortar, temos que começar a ter a partir de agora, a partir do diálogo. Então, aqueles que sozinhos se excluem do processo e querem promover um outro diálogo paralelo ao diálogo principal que está estabelecido por esses partidos políticos, pelo governo, pela lei que já foi aprovada em abril deste ano, porque esta outra auscultação que possa existir é fora da lei. E ali estamos a colocar em causa esta cultura que estamos a pensar que tem que começar agora para frente. Então, aqui temos que nos unir mas como tanto quanto moçambicanos. sei, por exemplo, a ideia da auscultação de Venâncio Mondlane, e posso não ter compreendido muito bem, é que se vão sistematizar também as ideias que eles vão colher e vai se submeter à comissão Então, técnica. o vício que vai existir é que haver dois pensamentos diversificados sobre o mesmo produto. E Não, muitas mas se vezes se não vão temos ouvir as alcance. mesmas populações, quais dois pensamentos? Mas por que não temos a capacidade de nos unirmos? Nós estamos a dizer que o Moçambique é um país uno e indivisível. O povo moçambicano tem que ser um pensamento para aquilo que tem que ser o seu futuro. Agora, numa partida, há um diálogo que estamos a iniciar. É uma experiência nova. No passado haviam diálogos, mas eram politizados. Era Frelimo, era Renamo ou entrava o governo. Mas desta vez é um caso bastante exclusivo e ímpar, onde os partidos políticos representados nas assembleias provinciais, nas assembleias municipais, uniram-se e pensaram que, olha, o sofrimento do povo moçambicano não pode continuar porque nós temos que construir este país. Então pensaram que vamos todos criar uma lei. E nesta lei vamos criar grupos. Aliás, vou descrever os grupos. Só o grupo, o compromisso é liderado por um grupo de 21 membros, liderado pelo seu excelso-presidente Daniel Francisco Chá. A comissão técnica tem 18 membros. Depois temos grupos de trabalho, temos 100 membros e temos grupos de apoio, cerca de 24 membros. Então, esse leque de trabalho, esse leque de equipas, é para abranger o país todo e a diáspora, para trazermos quais são as opiniões do povo moçambicano a pensar sobre o futuro. E há termos de referência naquilo que tem que ser refletido. É a revisão constitucional. Quando estamos a falar da revisão constitucional, nós queremos pensar que tipo de governação, que tipo de sistema de governação Moçambique deve ter. Mas, doutor, compreende a desconfiança que existe? A desconfiança, eu compreendo a desconfiança. É isso, há ascetismo no nosso país, mas que não pode existir. Pergunto isto porque temos uma comissão técnica que, na verdade, foi indicada pelos partidos. Sim. Pensa que um técnico desta comissão pode contrariar os interesses do seu partido? Pode, porque a comissão técnica, o papel que neste momento tem é ir à população auscultar, não vai impor.
Nós estamos numa fase agora, por exemplo, ao nível da cidade de Maputo, nesta fase nós estamos a trabalhar com associações, organizações da sociedade civil. Inclui académicos, inclui a sociedade civil, inclui outras organizações, onde estamos a pensar, primeiro convidar a eles para participarem no processo. E aqui tenho a honra de confirmar que há muita receptividade dessas organizações. Por exemplo, hoje estivemos com a Família da Justiça, a Associação de Juízes, dos Procuradores, a Ordem dos Advogados, a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica. Primeiro disseram assim, nós estamos abertos para o processo. Vamos organizar mesas redondas. No fim, vai culminar com um congresso em 2026 para alimentar. Fora disso, eles já têm material elaborado do que vinham pensar à volta das reformas que devem existir na área eleitoral, na reforma constitucional, no sistema da governação e nos outros processos todos. Pois, então, ainda bem que matérias... tocou neste aspecto. Peço perdão por cortar. Acredito que acompanhou a entrevista que passou aqui na semana passada de um reconhecido acadêmico moçambicano, que, aliás, já participou em vários outros momentos de diálogo político no nosso país, o Dr. Lourenço do Rosário. Uma das afirmações que ele faz é que vocês deviam chegar à conclusão de que são incompetentes para fazer este tipo de reformas, e ele justifica pelo facto de obedecerem a comandos políticos. 2, ele defende que era preciso que se fizesse uma Assembleia Constituinte. Portanto, que podiam propor uma reforma eleitoral provisória até que na Assembleia da República, portanto, na Assembleia da República faz essa revisão eleitoral, elege-se então uma Assembleia Constituinte através da qual se faz esta reforma mais profunda. E depois, nós, quando fomos pesquisar um bocadinho, recordamos-nos do processo brasileiro. Há de se recordar, a transformação brasileira também, em algum momento, implicou uma Assembleia Constituinte. Só que essa Assembleia Constituinte não foi ela só que funcionou. Teve, mesmo que fosse uma Assembleia Constituinte, a intervenção ou a introdução de pelo menos 12 mil documentos de propostas, de visões daquilo que deveria acontecer. O que pensa sobre esta incompetência levantada pelo Dr. do Rosário, sobre a possibilidade de se criar uma Assembleia Constituinte ou então a possibilidade de que esta comissão fosse constituída por organismos como a Ordem dos Advogados, o Conselho da Magistratura, a própria Associação Moçambicana de Juízes? Como é que olha para este pensamento de que isto não devia estar como está? Respeito muito o Dr. Carlos do Rosário, primeiro como acadêmico, depois como uma personalidade idônea na sociedade moçambicana e que já teve muitas oportunidades de colocar o seu pensamento sobre Moçambique. Mas receio ele, como pessoa, achar que é incompetente um processo que acaba de iniciar. Porque esta incompetência que atribui para um órgão que foi constituído pela maioria na Assembleia da República, porque foi por consenso. Então, pelo menos, devia dar um passo de respeitar este momento e trazer essas ideias que ele tem, bem elaboradas, e que até traz com o direito comparado dos outros países, incluir... Não. O direito comparado, quem fez fui eu. Eu é que fui ver como é que foi o processo. Então, das ideias que ele tem, bem pensadas, e que também não são só dele sozinho. Deve haver um círculo também na sociedade moçambicana que pensa como o Dr. Carlos do Rosário. Então, essas ideias... Do Rosário. Essas ideias todas devem ser trazidas. Por isso nós... Há abertura para receber... Há muita abertura. Documentos... Sua Excelência, Presidente Daniel Francisco Chapo disse que este processo tem muita abertura. Então não há problema com a auscultação paralela que o Anamola está fazendo. Não. O problema é que a Anamola é um partido. Foi criado agora. Foi criado agora antes, foi criado depois da elaboração da lei. A lei foi em abril, o processo começou desde janeiro para cá. E qual é o problema de ser um partido? Como? Qual é o problema de ser um partido? Não, há um mecanismo de ele se integrar. Aliás, na Comissão Técnica? Muito recentemente estivemos no Hotel Avenida, para uma conferência elaborada pela Universidade Eduardo Mondlane sobre a democracia em Moçambique. Tivemos um representante lá, do Anamola, o Denis Tivano. Veio, fez o seu discurso, e toda a gente abateu palmas, colocou as suas ideias, foram recebidas, mostrou o receio que ele tem sobre o processo, mas dissemos, participe no processo. Portanto,
Ao fazer, significa que está, de qualquer maneira, a querer pôr um protagonismo fora do espaço político nacional. Eu peço desculpas por centrar a nossa conversa no Ana Mola e não é este O conteúdo da interesse. questão. Pois. Mas é porque encontrei uma pequena contradição, doutor. Primeiro disse que não podemos fazer auscultações paralelas porque depois vamos ter versões diferentes. Depois diz, o professor do Rosário pode trazer as ideias que ele tem, aliás, que não são dele sozinho. Mas quando depois volto, pergunto, qual é o problema do Ana Mola? Diz que é porque é um partido político. Mas vocês também são partidos políticos. Não há contradição nenhuma. Estamos a dizer assim, quem participa no processo são os partidos políticos. E a Ana Mola é um partido político. E existem mecanismos abertos para a Ana Mola participar no processo. Nós estamos a dizer que está fechado, não está fechado. É por isso que estamos a dizer que, olha, existem termos de referência elaborados para a Comissão Técnica no seu trabalho a ser realizado. Existem matérias temáticas que foram elaboradas para ser escuta, mas quando formos para a população, nas comunidades rurais, ter com a população, não vamos só basear naquilo que são termos de referência. Vamos buscar todas as ideias que são colocadas para a população que sofre no dia a dia. Por isso estamos a incluir a mulher. Qual é o mecanismo de participação do Ana Mola, por exemplo? Ou de outros partidos, porque não são todos que estão lá. Não sei, não é questão de não sei. O Ana Mola já foi convidado para participar no processo. Para integrar os signatários? Processo, sim. Os signatários? Aquele discurso de Sua Excelência Presidente deixou aberto, tanto no país como na diáspora. Mas o diálogo não é conduzido pelo discurso do Presidente, é conduzido pela lei, que por acaso traz aí. Eu falo do Presidente da República, que é o timoneiro principal do processo. Ele é que está a liderar o processo do compromisso político. E deste compromisso, desta liderança, desce para os grupos técnicos que estão a trabalhar no terreno, desce para a Comissão Técnica. Então, portanto, a Comissão Técnica tem as portas abertas para que o Ana Mola indique também os seus representantes? Esse é um outro aspecto. Não só. Também existem muitas modalidades. Nesse trabalho, nós fomos contatados com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Não estão dentro da Comissão Técnica. Fomos contatados com a FAMOD, com as outras organizações. E dissemos, olha, o debate não está fechado. Os grupos, sim, a composição define os critérios. Mas esses grupos podem participar. Aliás, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos já está a participar nos processos a partir do debate. Tivemos agora um encontro com a MODEF, a Associação Moçambicana das Pessoas com Deficiência. Também se prometeram, vão participar no processo. Isto não implica que eles estejam diretamente no grupo técnico. Mas há muita forma, muita abertura deste grupo contatar todos os moçambicanos. Mas é por isso que eu estava a perguntar se o Ana Mola não pode ir fazendo também, em algum momento, vir trazer a proposta. Eu não disse que a Ana Mola não pode fazer. Penso que nós estamos a levar muito tempo na questão do Ana Mola, acho que podemos avançar no processo em si. Mas ali quero esclarecer. Não estou a dizer que a Ana Mola não pode fazer a escutação que está a fazer. Pode fazer. Mas, se temos o princípio de Moçambique, o povo moçambicano é um povo uno. O território moçambicano é indivisível. Todos devemos pensar da mesma maneira como temos que conduzir o futuro do nosso país. Mas, doutor, concorda que esta comissão técnica é um órgão negociado e não eleito? É um órgão negociado, sim. Houve negociação por alguns fatos que aconteceram e que estamos a achar que esses fatos todos minam o desenvolvimento do país. Pois. Então, nós moçambicanos temos que ter a consciência e sentamos e dissemos que não podemos continuar assim. Então, encontramos este mecanismo da negociação como uma fórmula de todos sentarmos, da esquerda, da direita, do centro ou de baixo, para todos pensarem da mesma maneira. Sim. Esse que é o princípio. Quando eu coloco órgão negociado e não eleito, como cidadão moçambicano, está confiante que nós vamos poder refazer e refundar o nosso Estado com um órgão negociado? Eu estou ciente disso, porque o processo da reforma que estamos a pensar virão ideias. Uma das ideias estamos ainda antes de onde falar, numa dessas escutações, sobre a Assembleia da República. Hoje temos deputados que aparecem na Assembleia da República por listas partidárias. Mas esses cidadãos estavam a colocar, por que não temos um sistema em que os deputados apresentam listas independentes? Essas ideias serão polidas. Nós temos um sistema em que o judiciário, os presidentes são nomeados pelo Presidente da República. Mas da conversa que estamos a ter,
Há sistemas regionais, há sistemas do país em que os pares-juízes é que elegem os presidentes do sistema judicial. Então, esses elementos têm que ser trazidos durante o debate e sentar. E depois, o que vai acontecer? Agora nós estamos a fazer uma auscultação. A comissão técnica vai sentar, porque esses grupos todos foram criados, vai se elaborar os primeiros documentos resultantes da discussão que vai estamos a fazer. sistematizar. Vai sistematizar. Mas é aí onde depois também... da sistematização, esse documento novamente volta para uma nova discussão, para se aferir se de fato todas as questões que foram colocadas refletem no documento que é esse. Volta e para depois a discussão de quem? vai ser... Com os mesmos que foram ouvidos? Vai ser trazido às províncias, neste caso. A minha pergunta então, é... nesta altura, os documentos já surgirão as propostas que vão ser colocadas. E dessas propostas, o Presidente da República, por princípio simplificado, terá que fazer, como lei, submeter à Assembleia da República. Pois, ainda bem que a nossa conversa nos trouxe para aí, porque é o meu próximo tópico. Sim. Nós conhecemos a legística no nosso país. Legística é o processo da legislação ou da criação das leis. E se for ouvir, por exemplo, a própria Ordem dos Advogados, se ouvir o Sindicato Nacional de Jornalistas, uma das razões por que a revisão da lei da comunicação social levou muito tempo, é que, por um momento, há a auscultação aos visados, depois a proposta que entra na Assembleia da República tem um outro conteúdo, e pode ouvir diferentes estratos da nossa sociedade que reclamam desse problema, que as pessoas são ouvidas, o setor privado, por exemplo. Entretanto, quando a coisa vai à Assembleia da República, o conteúdo é outro. Praticamente deita-se ao lixo aquilo que se ouviu. Que garantias é que os moçambicanos podem ter? Gostaria que aqui a garantia não fosse porque está escrito na lei, porque mesmo essas questões que acontecem são à margem da lei, é que os moçambicanos podem ter de que os seus problemas vão ser realmente levados à Assembleia da República e mais. No final, quem vai decidir isto nem sequer são aqueles 9 partidos, certo? 9 ou 8 partidos. No final vão ser 4 partidos que vão decidir. E se formos honestos e práticos, é um partido que tem esta capacidade de aprovar ou reprovar estes documentos na Assembleia da República, que é o Partido Frelimo. Como é que os moçambicanos ganham esta consciência e confiança de que aquilo que vai ser levado à Assembleia da República vai ser aprovado por aquela Assembleia da República eleita de uma forma que não convenceu a grande parte dos moçambicanos ou a alguma parte dos moçambicanos é realmente aquilo que são as suas preocupações? De novo, volto a chamar a atenção à confiança dos moçambicanos. Se no passado tivemos situações que não conseguimos efetivamente encontrar soluções adequadas, agora temos um momento soberano para este pensamento. Aliás, neste momento nós temos muita massa pensante. Temos acadêmicos, temos estudiosos, temos pesquisadores. Não, é o cúmulo daquilo que foram 50 anos. Moçambique formou quadros. Então, esses quadros, estamos num estágio... Aliás, os debates que estamos a fazer hoje não era feito ontem. Se era feito ontem, era em outros moldes. Mas chegamos à conclusão que, olha, nós não precisamos de guerrearmos-nos. Nós não precisamos aqui trazer espíritos de ódio, da desconfiança, sempre. Mas, doutor Ernesto, a minha pergunta é como é que convencemos os moçambicanos de que eles podem ficar tranquilos que a Assembleia da República vai aprovar coisas que são do seu interesse. E sejamos práticos. Para este caso, até vamos dizer, graças a Deus, não sou jurista, então há algumas obrigações que eu tenho e o doutor não tem, que eu não tenho, aliás, e o doutor tem. Na prática, todo ser humano procura resolver e acautelar os seus interesses. E na política, isto é muito mais acentuado. A minha pergunta é, surge da auscultação que vão fazer coisas que colocam em causa os 4 partidos políticos ou o partido do Frelimo, que tem a maioria, e sempre teve, desde que temos o processo eleitoral no nosso país. Como é que o moçambicano vai garantir que mesmo aquilo que vá contra os interesses da Frelimo vai ser aprovado por se garantir que é dos moçambicanos? Porque este processo é diferente de um referendo. É um processo que, no método, são várias pessoas que vão ouvir, mas no final quem deve aprovar são as mesmas pessoas que sempre aprovaram as leis eleitorais. Em princípio, há um princípio de que presumir para o futuro, muitas vezes, é um pouco difícil, porque você ainda não tem visão. Eu estou a falar do processo que começamos agora.
nós estamos a dizer assim, vamos para a base, vamos para a diáspora, vamos às comunidades, vamos auscultar. Mas não é futuro, doutor. A minha pergunta é, Não, a como é questão que como foi blinda, do colocada, ponto de vista de a questão confiança? a questão como foi colocada é que está a minar os resultados do trabalho que ainda está a começar. Não, nós, do nosso interesse, nós como jornalistas temos interesse em que Exatamente. haja Então, eu estou a transparência responder nos perante processos. esta pergunta do jornalista, a dizer que não. O primeiro princípio que temos que nós termos é termos a confiança do que estamos a fazer. E temos que olhar que o povo moçambicano é um povo maduro, é um povo que já cresceu devido a muito sofrimento que houve de atrás. Muitos desafios que tivemos que não conseguimos vencer. Agora, o povo moçambicano está decidido para vencer este desafio. A razão pela qual, neste diálogo político, hoje integra muitos partidos que ontem esses partidos nem sentavam juntos para fazer a mesma coisa. O doutor do Rosário, que estamos a falar dele, tinha uma maneira de se expressar. E se expressou sempre. Tinha uma convicção. Mas agora achou que também é um momento soberano agora. Aquela convicção que sempre desenhou, filosofou, trazer da sua maneira como pensa. Mesmo esses que estamos a dizer que vão fazer agora uma escutação paralela, há um pensamento. Há pessoas que estão ao lado deles a pensar. Então estamos a dizer assim, tanto esses que estão a pensar que vão fazer uma escutação paralela, como nós, temos que ter o sentido pátrio, temos que ter os valores moçambicanos, de todos sentarmos no mesmo lugar, de todos pensar da mesma maneira, elaborarmos leis, de fato, a Assembleia elabora leis. Um dos defeitos, eu estive na Assembleia da República no passado, um dos defeitos que temos é que muitas vezes os deputados não têm projetos de leis. Os deputados aprovam propostas de leis. Há diferença entre projetos. Projetos devem ser feitos pelos deputados e têm suas próprias limitações, mas muitas vezes, aliás, um dos mandatos que achamos que foi muito mais alto foram quando foram feitas 11 projetos de lei. Mas a maior parte das propostas de lei são vindas do governo. Esse princípio tem que terminar. Os deputados da Assembleia da República têm que ter visão daquilo que vão observar, vão fiscalizar. Aliás, antes de onde estamos a falar sobre o sistema da fiscalização. Existe mecanismo da fiscalização. A sociedade civil é uma delas, os tribunais é uma delas, o Parlamento, tanto a Assembleia da República como as Assembleias Provinciais, as Assembleias Municipais, também são mecanismos da fiscalização. O povo com quem vamos contatar. A imprensa. A imprensa também é um mecanismo da fiscalização. Caro telespectador, o que eu perguntava ao Dr. Ernesto é como é que nós garantimos a confiança de que este processo vai dar resultados diferentes daqueles que nós tivemos? A resposta do Dr. Ernesto é que o que se deve fazer agora é confiar no processo. Não era isso que estava a perguntar, não era se devemos ou não confiar no processo, era como, que garantias de neutralidade é que nós podemos ter e posso ter-me distraído. Não compreendi da sua parte esta garantia de neutralidade, pelo menos naquilo que é o produto final. Porque, de facto, é um exercício... Talvez possa desenvolver ainda mais. Sim. Além da auscultação, nós também estamos a pedir os materiais para diferentes organizações, para diferentes sensibilidades, materiais que resultam de estudo profundo, que resultam da investigação e que vão fazer parte deste material. Então, teremos o resultado da compilação daquilo que são as auscultações, de diferentes áreas, quer da economia, quer a área dos transportes, quer a área da educação, quer a área da saúde. Então, haverá um produto. E deste produto é que será submetido a diferentes níveis de aprovação. Pois. E o último nível de aprovação vai ser a Assembleia da República. E a Assembleia da República, por enquanto, é o único órgão por excelência da aprovação das leis. E que representa o povo moçambicano. Pois, na verdade, a minha pergunta em relação a isso era mesmo... Porque deve saber, Dr. Ernesto, que houve propostas até de referendos, houve propostas diferentes de como é que esse processo poderia ser conduzido a esta proposta de Assembleia Constituinte. Agora, o que é que pensa da possibilidade de se fazer uma Assembleia Constituinte resultante deste processo para depois entrar-se num outro processo de reformas? Uma Assembleia Constituinte vai resultar do próprio processo, se houver a necessidade de até lá. Porque a elaboração das propostas vão ditar quais são as áreas. Esses grupos temáticos vão trazer os produtos. Por exemplo, vamos pensar a reforma constitucional. Será que as propostas que vão ser chegadas, serão elaboradas, vão ser suficientes para até lá nós chegarmos à reforma ou precisamos do referendo? Portanto,
estes Não produtos... está fechada esta possibilidade. Não está fechado. Depende do produto final, do processo que estamos a realizar. Porque, dois, há um outro elemento que é importante nessa exportação que vamos fazer e o resultado que vamos ter. Haverão soluções urgentes. Portanto, há questões, há desafios que devem ter uma solução breve para sanarmos o sofrimento, para sanarmos a estabilidade, as questões pontuais do nosso povo. Mas haverão soluções a médio prazo e haverão soluções a longo prazo. Mesmo quando fazemos os planos têm também essas cadências todas. Então, a busca que vamos fazer dessa auscultação, também os documentos finais vão determinar esses elementos todos. O que temos que resolver agora para situações concretas? Estamos a falar do transporte, estamos a falar da água, estamos a falar da saúde. Mas o que temos que fazer depois? Este rolamento todo vai ser necessário, mas depende dos produtos tangíveis que serão saídos do Não existe neste processo nenhuma possibilidade de os resultados da comissão técnica serem vinculativos ou pelo menos ser amplamente, as propostas de lei vão ser amplamente divulgadas? Elas vão ser divulgadas, mas elas se tornam vinculativas quando um órgão aprovar. Neste caso, a minha pergunta é, as propostas que a Comissão vai levar à Assembleia da República sim. vão ser públicas? Vão ser públicas. Razão pela qual, na lei existe aquela que se chama, mas sobretudo na Assembleia da República, há uma fiscalização prévia e há uma fiscalização sucessiva. Prévia quando o quê? Os deputados sentam, aprovam uma lei, mas o Presidente da República, antes de promulgar, para não incorrer a erros, aprovar uma lei que não corresponde ao momento, aqui vai para uma fiscalização prévia. Mas há uma lei que já foi aprovada e ela está em curso. Os acadêmicos, os estudiosos, todos eles fazem a fiscalização sucessiva e descobrem por que esta lei não está a funcionar muitas vezes. E chama ao órgão legislativo para rever a lei. Para rever a lei. Doutor, nós já vamos ao finalzinho do nosso espaço, este espaço de entrevista. Aqui talvez seja importante pensarmos naquilo que não se pode esperar deste processo. A lei em si traz princípios orientadores, que é aquilo em que não se pode mexer. Recordo-me assim vagamente, por exemplo, do Estado de Direito, democrático, plural, da unicidade do Estado. Isso são coisas que a Comissão não pode mexer. Mas, essencialmente, em termos de orientadores, o que é que não se pode esperar que venha a acontecer com este processo de auscultação? Isto até é útil para o telespectador que poderá ser ouvido amanhã, não chegar amanhã e dizer, olha, a minha proposta é que se divida o Estado moçambicano. Dissemos que o diálogo nacional inclusivo é aberto. Portanto, não pode, logo à partida, dizer isto não se coloca ao pensamento, isso não se coloca ao pensamento. Porque nós queremos um Estado diferente no futuro, mas diferente no bom sentido. Um Estado onde reina a paz efetiva, onde há um desenvolvimento econômico sustentável, onde há o acesso à saúde, onde há acesso à educação, onde há acesso à habitação condigna para a juventude, onde há uma participação ativa da mulher em todos os órgãos de tomada do poder, onde há equidade, em todos estes. Então, é preciso... Agora, se limita-se no processo da negociação logo à partida. Aliás, os termos de referência abrem esse espaço. Aliás, colocam taxativamente quais são as áreas em que o debate deve estar a acontecer. E permite a situação de que também, durante a auscultação, sejam trazidas todas as contribuições que as nossas populações possam colocar no terreno e outros atores importantes neste processo da discussão. E os grupos técnicos façam elaboração fiel daquele que é o repertório da auscultação que foi feita ao nível da base. Pois. Nós já vamos fechar. Quando eu coloquei essa questão, é que na cláusula segunda, aliás, nos princípios orientadores, fiz questão de trazer aqui a própria lei, que é para recordarmos, diz: a materialização do presente compromisso político é guiada pelos seguintes princípios: prevalência do Estado de Direito democrático, respeito pelos direitos fundamentais, pela unidade nacional, inclusão e reconciliação efetiva entre os moçambicanos, priorização do bem-estar, justiça social e transparência e construção de consensos em torno
das soluções a serem propostas. E a minha pergunta era o que é impensável que venha a resultar deste processo? Temos mesmo já de fechar. Aliás, é lógico. Este comando faz prevalecer aquilo que Moçambique hoje achamos que são pontos possíveis de se realizar e da existência desse Estado. Mas não se proíbe que haja ideias de como temos que fazer. Se estamos a fazer, por exemplo, pode sair a ideia da federalização do Estado? Pode sair. É um debate. O povo está aí e nós temos o papel de escutar. A questão do sistema, se nós temos um sistema parlamentar presidencialista, tudo isso coloca-se, as populações têm que discutir para ver qual é o alcance. E é esta que a lógica do debate inútil. Trazer aquilo que o povo moçambicano acha que não foi correto no passado, mas fazendo agora, o nosso país vai efetivamente ser aquela nação em que em pouco tempo estamos acima do topo do desenvolvimento que hoje estamos a almejar. Pois. E nós queremos esse desenvolvimento para o nosso país. Aliás, em 35 segundos, doutor, considerações finais. De fato, o país tem desafios. Um dos desafios é a questão dos conflitos. É a questão do desenvolvimento sustentável. A questão de recursos naturais, transformar os recursos naturais em riqueza para o povo moçambicano. A questão de acesso aos vários sistemas, justiça, acesso, educação, saúde, alimentação. Esses são os principais desafios. E o povo moçambicano temos que nos unir durante este diálogo nacional e inclusivo para tecermos as ideias daquilo que pensamos que seja Moçambique, um Moçambique bom, desenvolvido, com progresso nos próximos anos. Pois. E não no espírito que agora estamos, de saturação. Pois. Porque, de fato, se a juventude sai fora, está saturada de alguma coisa. O princípio da indiscriminalidade das instituições. As pessoas não acreditam nas instituições. Peço mesmo para fechar. Mas... Obrigado. Pois. Muito obrigado. Vamos a um brevíssimo intervalo. Na segunda parte, contaremos com Mauro Silva e com o capitão-tenente na reserva para olharmos para este assunto do diálogo nacional inclusivo, desde as explicações que aqui acabam de ser dadas até as outras propostas, a legitimidade ou não do processo, como é que nós podemos garantir que, desde a auscultação que está a ocorrer agora até a aprovação das próprias leis, nada seja questionável da parte de quem vai beneficiar-se disto, que são os moçambicanos. Intervalo e até já.